Amém, gente. Pode aplaudir o Senhor. Tô sem olho, né? Pode sentar, galera. Não sei como é que eu vou enxergar. Já chorei a vida inteira aqui. Ai, ai. Vocês estão bem, gente? Que bom. Empolgados? Amém, gente. Ai. Eu queria começar lendo Salmos 130. Salmos não, mentira. Salmos sim, é 34. Essa palavra ela não tem tema. Eu vou tentar ser direta, porque meu tio quase pregou parte 1, então eu vou pregar parte 2. Salmos 34. Hoje é meu aniversário. E, como sempre, eu acredito que eu vou chorar bastante. Mas espero que meu olho continue aqui, que vai inchando, galera. Vai ficando uma bolsa aqui, ó. Misericórdia. E o Senhor tem me lembrado do quanto Ele é bom e fiel. E eu não consigo não chorar quando eu olho para a minha vida e vejo o Senhor comigo. E a gente vai fazer um passeio. A palavra ela não tem muito tema, mas é algo sobre responder à bondade de Deus e voltar a ser criança. E é do 1 ao 22, acho eu, não sei. Vou lendo aqui, vou ler aqui que ali eu me perco. Louvarei o Senhor em todo tempo. Meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei, que todos os humildes se alegrem. Venham e proclamemos a grandeza do Senhor. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes, e no rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero e ele me ouviu. Ele me livrou de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião. Ele cerca e defende os que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que lhe são fiéis, pois os que o temem terão tudo de que precisam. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas aos que buscam o Senhor nada de bom faltará. E o bom, às vezes, é só o Senhor. Cara, sabe o que é Ele de poder te dar qualquer coisa e você vê que nada é tão bom quanto Ele. Então, se refugiar nele é o melhor presente que alguém pode ter. Venham, meus filhos, e ouçam-me, e eu os ensinarei a temer o Senhor. Quem deseja ter uma vida longa e próspera, refreia a sua língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para seus clamores. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal, apagará da terra qualquer lembrança deles. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro, ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. Pois o Senhor protege os ossos do justo, nenhum sequer será quebrado. A calamidade destruirá os perversos e os que odeiam o justo serão castigados. O Senhor, porém, resgatará os que o servem. Ninguém que nele se refugia será condenado. O Senhor tem me feito olhar para como Ele caminha comigo. E essa noite eu acredito que vai ser um passeio muito tranquilo. Algumas horas a gente vai levar uns tapas. Mas é um convite a você olhar para como o Senhor caminha com você. E como a bondade dele todos os dias te persegue. E ele tem me convidado a olhar para o meu início. E o fato de eu estar compartilhando isso hoje é para você se encontrar nessa história. Porque tudo isso, tudo o que eu falo sobre o que o Senhor faz em mim não é sobre mim, é sobre Ele. Então, que a gente possa ter mais clareza sobre Ele nessa noite. E eu sinto um convite do Senhor para voltar a permanecer na presença e voltar a amá-lo fervorosamente. Existem tipos de momentos que a gente caminha com o Senhor e a gente ama Ele adoidado, e depois a gente só ama.
Mas eu acho que o Senhor quer que a gente continue amando Ele adoidado, frenético. E eu lembro, quero te fazer um convite, fechar seus olhos. Tenta lembrar daquele momento na sua vida que você achou que o fogo ia apagar. Que você achou que você não ia conseguir manter o que o Senhor estava te dando, ou que você não ia conseguir chegar até Ele, e o tempo todo Ele que chegava diante de você e falava, mas sou eu e você. Sabe? Quando eu achava, Senhor, e se eu não conseguir manter a chama acesa? E o Senhor, mas sou eu e você. Sou eu que mantenho. Quantas vezes na sua vida você teve dificuldade e o Senhor te, capacitou em coisas que você não tinha entendimento? O Senhor, Ele é fiel mesmo que você não entenda. Porque quando você é criança, o seu pai faz coisas por você que você não sabe que se ele não fizer, você morre. E quando você cresce, você fala, nossa, se meu pai não tivesse feito aquilo, eu teria morrido. E Ele é fiel mesmo que você não veja. Em Salmos, acho que é 139, Davi, ele escreve, quando eu acordo, ainda estás comigo. Ou seja, você dormiu, você não estava acordado, não tinha senso de nada e o Senhor continuou lá. Ele não precisa que você vigie Ele, se Ele está sendo fiel ou não. Ele é fiel mesmo que você não veja. E desde que nasci, Ele me carrega. Eu tenho a sensação de que eu olho para trás e eu não vejo o meu dedão na areia da vida. Eu vejo os pés do meu pai. Eu vejo que eu fui carregada desde que eu nasci. E você também. E o problema é que a gente cresce. E o Senhor não passou a me tratar melhor quando eu comecei a servi-lo com alguma coisa. O Senhor sempre me tratou como filha. O Senhor, Ele não precisa que você tenha muitos frutos para Ele te tratar como filha. Primeiro Ele te chama de filho, depois Ele... Cara, é absurdo, é absurdo. A fidelidade do Senhor esmaga o meu coração. E a minha existência aqui na Terra é só para dizer que Jesus é bom. Eu tenho certeza disso. De alguma maneira, a minha vida vai passar por aí falando que o Senhor é bom. E para conhecer a Ele. E esse Salmo 34 nunca sai da minha cabeça. Porque eu tenho certeza disso, de que o Senhor, Ele é bom. E os nossos olhos precisam ser abertos para a gente contemplar Jesus, para a gente se surpreender com essa bondade. Sabe? É a lei. Infelizmente, a gente não para muito para meditar. A gente ouve. Mas a gente não medita. A gente lê, mas a gente não medita. E a pergunta que o Senhor me conduziu essa noite foi: tá, olha para mim, olha o quanto eu caminhei com você. Olha o quanto eu caminho com você. E ainda que às vezes você olhe para outros lugares, eu ainda estou contigo. Mas aonde você está? E eu já preguei mais ou menos sobre isso há muito tempo. E eu quero ler com vocês Gênesis 3:8. Eu acho que o Senhor quer nos mostrar que por mais que a gente mude, seja inconstante, Ele é imutável, bom e perfeito. Mas a gente precisa decidir responder a isso. É absurdo eu viver uma vida onde eu experimento da bondade do Senhor e eu não respondo a isso. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? E aonde você está na sua caminhada com Jesus? Sabe, essa palavra, ela começou a queimar no meu coração quando, na semana da primícia, eu estava em casa perguntando para o Senhor o que Ele queria que eu ofertasse. E o Senhor me incomodou a abrir minha gaveta de documento. Eu tenho uma gaveta lá que eu guardo umas coisas. E estava lá minha primeira Bíblia, que minha tia e meu tio me deu. Eu tinha 16 anos. E, cara, minha primeira Bíblia, acho que foi a melhor coisa que eu ganhei na vida. E o Senhor me lembrou do início. Eu falei: Jesus, será que eu preciso ofertar para alguém? E Ele: acho que é para você. Acho que eu precisei ofertá-la para mim. Me lembrou de tudo o que eu vivi com Jesus quando eu comecei a conhecê-lo. Eu estava cheia de carrapicho, cara. Mas todos os dias Ele vinha no jardim e me encontrava. Todos os dias. E existia um lugar no início da sua caminhada. O Senhor, Ele me levou no início da minha caminhada. E eu lembrei que eu não sabia nada. Eu só sabia que eu queria amar Jesus. E hoje a gente tem tanta informação, mas não sabe amar Jesus. E o Senhor, Ele ficou: lembra?
Lembra? Você não entendia nada, você não sabia ler a Bíblia. Eu falava, como que ler a Bíblia? Eu botei no Google, como ler a Bíblia? Eu não sabia ler a Bíblia. E o Senhor, eu comecei a ler as minhas anotações. Eu tenho muito hábito de rabiscar as coisas, não sei o que. Eu comecei a ler as primeiras revelações que eu tive de Jesus e o quanto aquilo era essencial, cara. Quanto aquilo era... explodia a minha cabeça. E Ele continua se revelando, mas eu preciso permanecer com a mesma surpresa. O Senhor é bom. Pá! O Senhor... Cara, isso precisa ser profundo. Isso precisa ser absurdo. Porque a Bíblia é uma só, até você morrer, você vai ler essa. E aí o Senhor começou a me lembrar, existia um início, existia um lugar na sua caminhada que você só sabia que queria Jesus e o seu coração queimava quando você estava com Ele. E sim, devido à nossa imaturidade no início, a gente se distraía muito fácil quando a gente começou a caminhar com Cristo. Como uma criança, você se distraía até com uma borboleta passando, mas também como uma criança você corria para Ele desesperadamente, só desejando o colo do seu pai. E aonde você está hoje? Talvez você tenha crescido demais para ser simples. Talvez você tenha crescido demais para ser apaixonado, porque quem é apaixonado faz coisa que não tem sentido. Hoje você, garanto, não jejua como antes. Hoje você talvez não chore tanto na presença de Jesus quanto antes. Não é chorar de chorar, é de se derramar. Hoje talvez você não queira passar tanto tempo na presença, porque quando você encontrou com Jesus aquilo era novo e você deixou aquilo se tornar velho. Sendo que é uma revelação todos os dias. Esquecemos que à medida que vamos crescendo, vamos deixando de lado a hora do dia que corremos para Ele sem nossas revelações ou explicações complexas sobre a vida. Jesus, por quê? Senhor, mas por quê? Ai, Jesus, porque a sua palavra diz isso, me revela que eu tenho que saber. Cara, eu lia João chorando, absurdamente chorando. Eu tinha medo de ler Apocalipse. Só que eu queimava de um jeito mais intenso do que hoje. Eu lembro, o Senhor ele começou a me lembrar de muita coisa com aquela Bíblia e eu chorava beça. E eu tenho sentido essa necessidade da gente voltar ao início. Eu ouvi algo dias atrás no pastor Juscelio e era sobre cura. E ele falava assim, a cura do homem não está em voltar no que aconteceu na infância dele. A cura do homem está em voltar à origem, o original do Senhor. E a gente fica querendo consertar a nossa vida. Não, porque quando eu era criança, meu pai fez isso. Não, cara, volta à origem. Quando eu era criança, o Senhor me gerou nele. E o Senhor, Ele me esmaga com essas revelações, porque quando fala e fica aqui, tudo bem, eu sei que está escrito em Efésios, agora quando desce, aquilo explode. Nossa, absurdo. Ai, e aí, eu lembro que na semana da primícia, tava eu, Eric Lalesca... E eu tava conversando sobre o Feijãozinho, gente. Feijãozinho é o filho deles, eu já apelidei. E eu tava pensando, a Bíblia ela fala em Salmo 139, o Senhor, Ele te observa quando você ainda... Ele te observou quando você ainda não era uma forma, você não tinha forma. E aí o Feijãozinho desencadeou tanta coisa em mim, porque eu comecei a me ver nele. O Feijãozinho, nesse exato momento, está sendo observado pelo Senhor. Para nós, o Feijãozinho foi uma surpresa. Para Jesus, ele sempre teve, porque quem gerou ele foi Deus. E esses somos nós. Para minha tia Manu foi uma surpresa, mas para Deus não. Deus programou um tempo para Manu vir. E eu estava com a minha primeira Bíblia na mão, porque eu falei, o Senhor vai mandar ofertar ela para alguém. E aí eu comecei a falar do Feijãozinho, e eu olhei no aplicativo Feijãozinho, gente, um negocinho pequenininho, sem forma, tinha nem olho, eu acho, ainda. Comecei a chorar absurdamente, porque o Senhor falou, lembra quando você era sem forma? E eu te peguei. Lembra quando você não sabia nada? Você não sabia nada. Você não sabia nada. E eu te peguei. E eu caminhei com você, eu carreguei você. E o Senhor começou a falar, lembra quando você esperava todo mundo ir dormir para você ficar na cozinha, na sala, dançando comigo? Será que você... Sabe, a gente cresce muito rápido, cara. A gente cresce muito rápido, a gente acha que é coisa de menino. E às vezes o Senhor só quer que você corra para Ele como um menino. É muito fácil a gente fazer um cursinho de teologia, pesquisar muitas pregações na internet, mas você não é mais um menino do Senhor. Porque você cresceu muito. E você está maduro demais para se humilhar. Você está maduro demais para se dobrar e falar, Pai, eu preciso do Senhor.
Pai, o Senhor quer dançar comigo. A gente esquece que tudo aqui na Terra é um espelho para a eternidade. O Senhor fez a gente ter uma família para Ele fazer a gente entender um pouquinho do que é dar o seu filho para morrer por nós. E aí você brinca com o seu filho. Meu tio brinca com a Manu, o André eu creio que brinca com o Miguel. Brinca, a gente desce na maturidade da criança. E o Senhor não vai descer na sua maturidade para brincar com você? E a gente deixa as reuniões, a gente deixa as pregações, a gente deixa os afazeres dentro da igreja ou fora dela tomarem o nosso lugar. E aquilo que o Senhor nos deu passa a se tornar um problema, porque a gente não faz mais o que fazia antes. E o Senhor me lembrou, lembra quando você desenvolvia e ninguém sabia quem você era? Não que alguém saiba quem eu sou hoje, mas gente... Existia um lugar onde eu não sabia tocar nada, não fazia nada, ninguém olhava para mim e via um grande potencial, mas o Senhor viu. Eu não tinha nenhuma responsabilidade, a única responsabilidade que eu tinha era chamar Jesus para fazer do meu quarto o quarto dele. Aí hoje Deus me deu as responsabilidades e essa não é mais a minha prioridade? Será que você hoje ainda tem como prioridade chamar Jesus para fazer do seu quarto o quarto dele? E eu lembro, cara, o Senhor me lembrou. O Senhor me lembrou. Eu chegava da escola e eu sei que o Senhor estava comigo, porque eu saía da escola e ia evangelizar a galera. Eu ia pegar minha biblinha, meus filhos, nem sei se sabe. Pegava minha Bíblia, o professor faltou, vou pregar para mendigo. Ia pregar para mendigo. Aí hoje o Senhor tem que mandar eu fazer alguma coisa. Por que a gente não permanece no início? Por que a gente tem que aprender com quem não sabe, se quem ensina melhor é Jesus? Mas a gente ouve tantas pessoas, aí o que Jesus fala fica vazio, vago, fica coisa de louco. Porque não é assim, você entendeu ao pé da letra, meu amigo, quem te falou foi Jesus, então vai. Não é que a gente não faça mais coisas para o Senhor hoje, ou se declare para Ele hoje, mas alguma coisa ficou para trás. E eu sempre me perguntei, Senhor, por que precisa existir um primeiro amor se esse pode ser o único a vida toda? Mas pronto. E aí o Senhor me lembrou de tudo isso, de que antes de eu fazer 23 anos, Ele me conhece há mais tempo que isso. Ele te conhece há mais tempo do que você existe. E eu preciso ter essa proximidade até que alguém grite. Aí vem o noivo. E aí eu vou voltar para minha origem, definitivamente. Mas isso precisa ser o meu foco. E a minha pergunta para você nessa noite é: aonde está o seu azeite? Aonde está a sua alegria pelo lugar secreto, a alegria da salvação? Sabe qual é a alegria de alguém que foi salvo? Ter sido salvo. Davi fala, renova em mim a alegria da salvação. Porque ele sabe que com a salvação ele chega perto de Deus. A alegria maior do cristão é estar perto de Deus. Abre para mim, por favor, Oséias 6, 4, 7. Ó Israel e Judá, que farei com vocês? Seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como um orvalho à luz do sol. Enviei meus profetas para despedaçar vocês, para matá-los com minhas palavras, com julgamentos inescapáveis como a luz. Quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejam holocaustos. Como Adão, porém, vocês quebraram minha aliança e traíram minha confiança. Como que o Senhor pode depositar alguma confiança em nós se a gente tem um amor tão fraco? Se a gente está tão grande que não sabe amar, só funciona? O desejo do Senhor sempre foi ser conhecido. E o Senhor ele tem me incomodado muito sobre o azeite. Eu vou ser sincera para vocês, eu não tenho muito para falar essa noite. Porque eu acho que isso precisa ser acima de qualquer coisa que você possa pedir para Ele. Se você quiser pedir dom, se você quiser pedir família, se você quiser pedir talento, você pode pedir o que for. Se você não correr para o Senhor como uma criança, de que vale? 1 Coríntios 13 fala sobre o amor. Eu poderia fazer qualquer coisa, dar o meu corpo para ser queimado, mas sem amor é inútil. Toda obra que você faz sem amar o Senhor é inútil. Todo fruto que você aparentemente produz, que não seja por amor ao Senhor, vai ser palha no último dia. Mateus 25, versículo 6, diz: à meia-noite,
foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando. Saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. E sabe uma coisa que eu aprendi? Porque eu sempre falo: Senhor, eu quero que o Senhor me conheça. É inútil a minha vida, é inútil subir nesse altar se o Senhor não me conhece. É inútil pregar no seu trabalho, é inútil você tocar no Ministério de Louvor e entregar envelope de oferta. É inútil se o Senhor não te conhece. Porque no último dia, o que você vai ouvir dele é que conta. Se a base de tudo que você faz não é o Senhor, você não o conhece. E você não é conhecido por ele. E a gente trata o lugar secreto como se fosse qualquer coisa. A gente trata o lugar secreto, a gente trata o nosso momento com Jesus como se fosse um resto que ele tem que entender que a gente não tem tempo, porque a gente tem muito para fazer. A gente trata o lugar secreto como algo que só pertence ao início ou a quem não tem o que fazer. Só que no início você ficava acordado até tarde. No início você não tinha tempo, você arrumava. No início você não se importava de acordar cedo, no início você não se importava de estar chorando no meio da rua porque ele está tocando você. No início você fazia. Só que você aprendeu que isso é coisa de gente pequena. Você aprendeu que isso é coisa de gente que não cresceu, então você decidiu crescer. E aí você perdeu o primeiro amor. Em 1 Coríntios 8:3 diz: mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Amar ao Senhor é uma ação. Abre para mim também Apocalipse 2, versículo 2. Sei de tudo que você faz. Você pode ser um grande fazedor, vamos colocar assim, fazedor. Você faz muito. Você pode ser um cara que, se alguém precisar, tu vai lá servir. Se precisarem de dinheiro, você dá, você não é agarrado a dinheiro. Se precisarem que você limpe a casa para alguém, você vai lá e limpa. Serviço, você é bom, você é bom trabalhador, você é um bom escravo, vamos colocar assim. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Cara, tu é massa dessa. Meus parabéns, tu funciona muito bem. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Top. Tu sofreu por ele, mano, que amor é esse? Aí você tá pensando: nossa, como eu amo o Senhor. Caraca, eu sofri até pelo Senhor. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. A gente pensa que arrependimento é só para descrente. A gente, no momento de arrependimento, às vezes na igreja, a gente intercede pelos descrentes. A gente não se arrepende. A gente só se arrependeu uma vez, ou quando a gente comete um pecado que aos nossos olhos é muito grave, mas tem um pecado que a gente comete várias vezes, a gente abandona o amor. E isso é tão sutil que a gente não percebe que tem que se arrepender. As obras que no início nós praticávamos, isso me mata, porque eu falo: Senhor, era tão simples. As obras que eu praticava no início eram tão simples. E o Senhor fala: mas eram genuínas, eram verdadeiras. Não precisavam construir grandes monumentos para o Senhor. Hoje a gente pode fazer muito, e nunca que eu vou falar que a gente não tem que se doar, que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer, cara. O Senhor merece o nosso melhor. Mas o nosso melhor precisa vir de dentro para fora. Às vezes o que a gente faz se torna mais importante do que aquilo que a gente tem realmente no coração para dar para Ele. É fazer o que Ele te deu para fazer, o amando como Ele te chamou para amar. Me constrange ver que o Senhor me amava desde o início, cara.
o amor do Senhor se mudar para você como o Senhor muda para com Ele, o que sobra da gente, cara? Jeremias 2, versículo 1, diz: vá e proclame esta mensagem para Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de como você desejava me agradar quando era uma jovem noiva. Muito tempo atrás, você me amava e me seguia até mesmo no deserto. Não importava o lugar que você estava, você só queria seguir a Jesus. Naqueles dias, Israel era santo para o Senhor, era como os primeiros frutos de sua colheita. Todos que faziam mal a seu povo eram declarados culpados, e sobre eles vinha calamidade. Eu, o Senhor, falei: lembro-me de como você desejava me agradar. Por que isso não é mais uma prioridade? Você se lembra do seu início? E você falava: não vou fazer isso porque isso desagrada o meu pai. Era automático, algo dentro de você vinha de um jeito que, não vou fazer. E hoje não, hoje você sabe muito. Você arruma até jeito para fazer o que a Bíblia diz para não fazer, porque você cresceu. Você já é independente, meus parabéns. Você se lembra do Senhor sempre presente em tudo que você fazia? Se você estava na escola, o Senhor, Ele estava sentado do seu lado na cadeira. Se você estava na rua, o Senhor, Ele estava andando contigo. Eu lembro, eu ia para a escola, eu orava as cadeiras, eu entrava na van, eu chorava na van, eu ia para cá, eu chorava no quarto, saía do quarto, eu chorava na sala, eu chorava na igreja, por exemplo, de novo. Hoje eu ainda queimo por Jesus, mas cadê aquela fome toda? E isso, o Senhor, Ele não muda no amor dEle, cara. E tudo bem, nós somos seres humanos, mas a gente perde esse amor porque a gente para de olhar para a bondade do Senhor infinita. No início a gente se encontra com um Deus que ama alguém tão podre quanto eu e você. E aí a gente vai se limpando por causa dele. E a gente acha que, tipo assim, já não é mais absurdo o Senhor me amar, porque eu já não sou tão ruim. Você é ruim, cara. Você vai me desculpar, você é péssimo. Eu sou muito ruim também. Se calhar ainda sou pior. Mas tudo de bom que existe em você é Deus. Tudo de bom que existe em você. Aí tem gente que fala assim: não, eu tenho uns colegas no trabalho que às vezes eles vão me perguntando da igreja, não sei o quê, que é engraçado a beça, né? Eu vou pregando e eles vão sentindo curiosidade, eu vou explicando. Ah, mas porque fulano é gente boa, né? Tipo, vai pro céu. Eu falei. Aí vai ler na Bíblia: bom mestre, não sei o que. Jesus, bom é só um. E se na sua caminhada com Deus você não tem se sentido uma pessoa feia, você não está caminhando com Deus. Você vai me desculpar, mas é verdade. Porque Jesus é limpo e a santidade dele me constrange. Não é que a santidade dele me condena, não. Mas ela me constrange a ponto de eu ver o quanto eu preciso ser limpa e o quanto nele eu não tenho condenação. Porque sem ele... Aí a gente tem dons, a gente tem coisa. Ah, tá, eu sou bom, Jesus. É isso aí, eu já aprendi a mover as águas. Quando o Senhor não tá, eu sei movimentar as coisas para parecer que o Senhor veio. Não. A gente precisa amar tanto a Jesus e o Espírito Santo para a gente perceber quando Ele não está num lugar. Porque é muito fácil manipular a igreja, é muito fácil. É muito fácil Jesus não estar se movendo e a gente achar que Ele está se movendo porque a música é melódica. Não. A gente precisa reconhecer quando Jesus não está na casa. A gente precisa reconhecer quando Jesus não está naquela companhia que você anda. A gente precisa reconhecer quando Jesus está deixando um silêncio no seu quarto onde você não ouve mais, e às vezes é só para você orar mais. Porque se Ele falar sempre, você não ora. Salmo 51, versículo 16. Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Também não queres holocaustos, o Senhor não quer o teu bom funcionamento. Porque isso sem o amor é vazio. É só uma apresentação daquilo que você quer mostrar para os homens, do quanto você ama o Senhor. Cara, o nosso coração é podre. Sem Jesus, o nosso coração é podre. Porque a gente se perde. Ai, porque os fariseus, porque fulano faz para aparecer e tu não faz para aparecer, não. Tá rindo, confessada? Mas é verdade, porque a gente não olha para dentro de nós e a gente não percebe que o maior problema, o maior erro nosso é aprender a crescer, a ser independente.
Existe um lugar em Deus que tu não precisa sair, cara. Tu não desejas sacrifícios. Aí você vem e fala pro Senhor, Senhor, eu tô fazendo tanto, eu tô fazendo isso, eu tô cumprindo com... Eu tô lendo a Bíblia todo dia. O Senhor não quer isso vazio. Todo dia eu leio a Bíblia, mas tem dia que eu falo, caraca, eu tô só lendo, que é isso? O Senhor, Ele não quer isso. Ele quer que você tente, Ele quer que você continue. Mas não é só isso, não é só funcionar. Sabe, tem algo, eu vou continuar em Salmos, mas Jeremias, ele fala assim, quando eu pensei que eu não ia mais falar da palavra do Senhor, foi como um fogo cerrado em meus ossos, é no osso. É um fogo que dói, é um fogo que queima. E eu tenho orado por isso, porque já não é mais do meu controle. Não é, Senhor, vem porque eu estou jejuando pra caramba e orando pra caramba. Não, é Senhor, veio aqui até mim. Eu preciso disso que venha em mim. Eu preciso que algo saia daqui de dentro num nível que eu não tenho a capacidade de deixar de falar do seu nome. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Crente humilde hoje tá raro. Tá raro demais. Porque sabe demais. A gente não é humilde, cara. Aí quer aprender de Jesus que é manso e... O desejo do Senhor é a sua entrega a Ele. Até hoje. Até hoje o Senhor quer que você se entregue a Ele. Um espírito quebrantado, um coração humilde e arrependido. Mas parece que à medida que vamos crescendo, vamos deixando de nos arrepender. Vamos achando que é só para os não crentes, como eu falei. Mas o arrependimento é rendição diária ao Senhor. Em Romanos, Paulo diz, quem me livrará do corpo desta morte? Parece que a gente não clama mais isso. A gente não clama mais. Gente, tem dia que eu olho para mim e eu falo, quem me livrará do corpo dessa morte? Desse corpo, dessa carne que o tempo todo quer ir contra o Espírito de Deus. É duro você ter uma carne que quer fazer algo que é contra o que Deus quer. Porque Paulo, ele fala, em mim há uma lei que não obedece ao teu espírito. E isso não é mais sofredor pra gente. E a gente já tá tão carne, né, que não sente mais o espírito. Isso dói, isso dói. Quem me livrará do corpo dessa morte? Se o pecado não te enjoa, não te cansa, você ainda precisa se converter. Uma vez eu ouvi, a gente precisa odiar o pecado porque foi o nosso pecado que matou Jesus. Se tu não odeia o pecado, não estou falando aqui que na hora que tu vai pecar, você quer pecar porque você é carne, mas aquilo precisa... E aí Paulo acrescenta, graças a Deus por intermédio de Cristo, Jesus é quem nos livra do pecado. Nós nunca venceremos sem Ele. Nunca, nunca na nossa vida a gente vence sem Ele. E o tempo todo Ele está esperando a gente se arrepender e chegar até Ele. Apocalipse 3, versículo 1, por favor, põe aqui atrás. Sei de tudo que você faz, mais uma vez. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou. Fala alto. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre a isso com firmeza. Lembra que você aprendeu no decorrer da sua caminhada, que não sei o que, não sei o que. Não, lembra no princípio. Você sabia tão pouco, mas você sabia tanto. Muito mais do que hoje. Eu sabia muito mais. Quando a gente abandona o lugar de revelação de Jesus, a gente para de caminhar na vida eterna. Não porque você é condenado para o inferno, mas porque eu aprendi em João que a vida eterna é conhecer a Cristo. Se eu, no meu dia a dia, na minha caminhada, não tenho novas revelações de quem Deus é, eu não estou conhecendo a Cristo. Lembre-se do que você ouviu no início. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Eu sinto
a gente precisa muito tirar a máscara, desligar as luzes do palco, sabe? Tirar os enfeites. Tem uma passagem, não lembro exatamente qual, posso estar falando até errado, mas Deus ele fala para Israel: tira os enfeites, tira os brincos, põe pano de saco. Tem uma ministração da Tamires Garcia que ela fala sobre fazer o coração queimar. Pode começar aí, fica à vontade se quiser. Que é no refrão mesmo, Mica. Ai. Bota Apocalipse 3:15, por favor. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou o outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei de minha boca. Você diz: sou rico e próspero. Não preciso de coisa alguma. Isso é uma igreja. Jesus ele entregou para João a visão para entregar às igrejas. Uma igreja que olhe para si e diz: sou rica e próspera. Não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Cara, eu quero muito que o Senhor ele venha encher o nosso coração com zelo da presença dele. Com fogo de zelo. Zelo que me consome, que consome você. Para que a gente não perca mais. Sabe, é como se a gente tivesse que proteger aquilo que a gente carrega. Zelo pela presença de Deus. Esse filme ofende o Espírito Santo, não vou ver. Essa música, o Espírito Santo me disse para não fazer, não vou ouvir. Essa pessoa me afasta de Deus, não vou andar com ela, porque eu não estou tendo capacidade de influenciar, então eu não ando. Reconhecer onde você está, onde você está. E aí o Senhor, toda vez ele me convida a olhar para Ele, para quanto Ele é bom, para quanto Ele se revela para mim. E tudo aquilo que eu preciso, Ele é. Tudo aquilo que eu preciso, Ele é. Tudo que eu preciso. O Senhor, Ele foi meu amigo, Ele é meu amigo, Ele é meu companheiro, Ele é o meu Pai, Ele é o meu escudo, Ele é o meu refúgio, Ele me vê. Isso é uma revelação que Ele te dá à medida que você olha para Ele e caminha para Ele como uma criança. E às vezes eu fico aqui e eu falo: Deus não me chamou para ser normal, não é possível. Eu tô sem olho. Coloquei cílio ontem para ficar bonito e venho pregar aqui com esse olho desse tamanho. Não dá. Jesus, ele não tá afim da minha vaidade. Minha filha, vai descalça mesmo, é isso aí. Eu fico aqui, cabelo prende, solto o brinco. Eu começo o culto de um jeito e termino de outro, porque Deus, ele não quer minha maquiagem. Ele não me chamou para ser uma mulher que tem na tem gente que consegue, amém? Quem consegue, glória a Deus, parabéns. Eu não sou essa pessoa. Deus, ele me chamou para ser uma criança nos pés dele. Toda vez que ele chega, eu choro. Porque eu aprendi que quando... Como é que é? Jesus, a mulher, ela vai lá e se derrama aos pés de Jesus. E a galera fala: caraca, essa mulher tá com problema. Essa mulher tá problemática dessa. Que tá ali, deve estar cheia de dinheiro, porque esse negócio é caro a beça. E Jesus, ele fala: cara, eu cheguei aqui, tu não me deu nada. Eu cheguei aqui, você mal me recebeu. Ela tá lavando meus pés com as lágrimas dela. E aí, Jesus, ele fala... Porque a galera fala, eu confundi com a mulher do vaso, mas não é a mulher do vaso, não. Jesus, ele fala assim... Que a galera... Nossa, tô me bolando a beça, Dilma Rousseff aqui. A galera fala, se ele soubesse quem é essa que tá aos pés dele... Gente, sou eu. É como se vocês conhecessem tudo que ele conhece de ruim, porque eu posso maquiar a beça.
Vocês podem me ver bem, Alex é uma menina muito boa. Cara, Deus conhece a minha má intenção, meu coração, os meus pensamentos. Ele manda eu tomar banho, ele fala, minha filha, isso aí tá ruim, é beça, vamos trocar essa roupa que tá de criança, sujou, aí, vamos arrumar. Tem que fazer assim. Aí, se vocês soubessem o que ele sabe sobre mim, assim como se eu visse você da maneira que ele te vê, quando você, aquela coisa, a santidade dele te constrange, eu ia falar, se tu soubesse quem é essa criatura no teu pé. Aí Jesus, ele fala, quem muito foi perdoado, muito ama. Eu não consigo pensar que Jesus, ele veio e continuar igual, porque eu sei o quanto eu fui perdoada, e todo dia eu tenho que aprender isso. E todo dia eu vejo que ele tem paciência para me mostrar que eu fui perdoada. Porque nem todo dia eu penso, nossa, pai, eu sou tão ruim, o senhor deve estar aí desanimado já da minha cabeça. E ele assim, cara, eu que te gerei, mano. Sabe? E como que a gente quer ficar na pose? Eu não quero ficar na pose, eu nem sei fazer isso. E aí eu prefiro ser a noiva que caminhava com ele no deserto. Eu prefiro ser a noiva que quer agradar a Jesus e fala, o que o senhor quer fazer? Gente, eu só tenho uma mensagem nessa vida minha. Andar com Jesus, conhecer a Ele e esperar pela sua volta. Todas as vezes que o Senhor me mandar subir aqui, vai acabar nisso. Ai, abre pra mim, meu Deus, Ezequiel 16. Eu tô acabando já. Então recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, faça Jerusalém ver como são detestáveis seus pecados. Transmita-lhe esta mensagem do Senhor soberano. Você não passa de uma cananeia. Seu pai era amorreu e sua mãe era hitita. No dia em que você nasceu, ninguém cortou seu cordão umbilical, nem a lavou, nem a esfregou com sal, nem a enrolou em panos. Ninguém teve compaixão nem cuidou de você. No dia em que nasceu, você foi rejeitada e abandonada num campo. Mas eu passei por lá e a vi, indefesa, esperneando em seu sangue, e lhe disse, viva. Eu a fiz desenvolver-se como uma planta no campo. Você cresceu e se tornou uma linda joia. Seus seios se formaram e seu cabelo cresceu, mas você continuava nua. Quando passei por você outra vez, vi que já tinha idade suficiente para amar. Eu a envolvi. Calma aí. A envolvi com meu manto para cobrir sua nudez e pronunciei meus votos de casamento. O Senhor, Ele não quer um compromisso barato com você. Ele quer um casamento. Sabe, outro dia eu estava aqui sentada, tocando o teclado no momento do louvor, e eu estava falando para Jesus, Senhor, eu não tô... Que tem dia que eu fico meio noiada, e eu começo a falar umas paradas assim. Eu não tô aqui de graça não, Jesus. Eu não tô aqui fazendo palhaçada, teatrinho não, Senhor. Se meu coração estiver errado, o Senhor me sacode. Aí eu fico, gente, às vezes eu falo, Senhor, eu não tô aqui para fazer um teatro e cumprir um ritual, eu preciso me entregar. E aí o Senhor, uma vez eu tava tocando, e Ele falou para mim, eu não te chamei para um compromisso barato. A sua intenção para comigo antes de ser a minha era primeiro. Eu não te chamei para um compromisso sem uma aliança. Eu te ponho uma aliança. Ele não quer um compromisso que vai passar. É um compromisso que no fim vai dar em casamento. Ai. Deixa eu ver aqui, porque a passagem está bem grande. Eu vou passar essa parte. Fiz uma aliança com você, diz o Senhor soberano, e você se tornou minha. Então lavei você, limpei o sangue e passei óleo perfumado em sua pele. Eu lhes dei roupas caras de linho fino e de seda com lindos bordados e sandálias feitas do mais excelente couro de cabra. Também lhe dei belas joias, pulseiras e lindos colares, uma argola para o nariz, piercing, galera, aí ó, brincos para as orelhas e uma bela coroa para a cabeça. Assim você foi enfeitada com ouro e prata. O Senhor, Ele não te deu qualquer coisa, cara. Suas roupas eram feitas de linho fino e seda e tinham lindos bordados. Você comia os alimentos mais seletos, farinha da melhor qualidade, mel e azeite, e se tornou mais linda que nunca. Parecia uma rainha e de fato era.
Sua fama logo se espalhou por todo mundo por causa de sua beleza. Eu a vesti com meu esplendor e aperfeiçoei sua beleza, diz o Senhor soberano. No entanto, você pensou que era dona de sua fama e de sua beleza. Então entregou-se como prostituta a todo homem que passava. Sua beleza estava à disposição de quem a pedisse. Usou os presentes lindos que lhe dei para fazer altares para seus ídolos e ali se prostituiu. Nunca se viu uma coisa dessas. Pegou as joias e os enfeites de ouro e a prata que lhe dei. Fez estátuas de homens e as adorou. Desse modo cometeu adultério contra mim. Com as lindas roupas bordadas que lhe dei, vestiu seus ídolos e usou meu óleo perfumado e meu incenso para adorá-los. Colocou diante deles como sacrifício a farinha da melhor qualidade, o azeite e o mel com que cuidei de você, diz o Senhor soberano. Às vezes a gente pega tudo que o Senhor nos deu e usa para a adoração de nós mesmos. E os altares estão sem Deus. E ninguém tem intimidade com Ele o suficiente para reconhecer que Ele já não está mais. Porque como o pastor ali pregou uma vez, a gente aprende a movimentar a água quando o anjo não vem. Isaías 46, versículo 3. Ouçam-me, descendentes de Jacó, todos vocês que restam em Israel. Eu os carreguei desde que nasceram. Cuidei de vocês desde que estavam no ventre. É louco pensar que quando você não tinha senso de si mesmo, você já era observado. O Feijãozinho não tem senso dele mesmo e ele está sendo observado, amado nesse exato momento, ao vivo e a cores. Isso é absurdo. Cuidei de vocês desde que estavam no ventre. Serei o seu Deus por toda a sua vida, até que seus cabelos fiquem brancos. Eu os criei e cuidarei de vocês. Eu os carregarei e os salvarei. Essa não é uma palavra de acusação ou de julgamento, mas é um convite para permanecer observando, contemplando a bondade do Senhor, que fala, cara, eu não quero só uma aliança barata com você. Eu não vim aqui e enviei os meus profetas para te despedaçar, para você se voltar para mim e permanecer na minha bondade. Não é sobre um compromisso com a igreja, é sobre um compromisso com Cristo. Volte a desejar a Deus mais do que o sucesso, mais do que o ouro, mais do que o ministério, mais do que dar certo na vida. Volte a desejar Jesus como uma criança. Volte a queimar por Jesus como uma criança, porque quando você era pequeno, você não tinha que pedir para Ele mover as águas. Você não tinha que pedir ajuda para Ele te dar estrutura para o teu ministério. Você só queria Jesus. Você só queria Jesus. Você não tinha trabalho, você só queria Ele. Então continue querendo Ele mesmo com o seu trabalho. Não estou querendo dizer para você parar de fazer tudo que você faz, mas por que você faz o que faz? Cara, porque eu faço o que eu faço tem que ser todos os dias multiplicar o talento que Deus me deu, porque quando Ele voltar, Ele vai pedir de volta. Meu papel aqui, enquanto eu estou aqui nessa terra, é falar que Jesus é bom, é amar e conhecer a Jesus, aprender a amá-lo todos os dias e multiplicar o que Ele me deu, porque quando Ele voltar, eu quero poder dar para Ele, se for só dois talentos, se Ele me deu um e eu vou dar 2, Senhor, tá aqui. Eu não preciso ser a louca que faz tudo ao mesmo tempo, embora eu queira e fique toda hora achando que eu tenho que fazer. Ele não quer que eu faça. Preciso voltar. Jeremias 3,19 diz: Disse comigo, como eu gostaria de tratá-los como filhos. Meu maior desejo era lhes dar esta linda terra, a herança mais excelente do mundo. Queria que me chamassem de pai e que jamais se afastassem de mim. Mas você me traiu, o povo de Israel. Ele só quer que você chame ele de pai. Ele te deu um espírito que, cara, por causa de Jesus a gente pode chamar ele de pai. E às vezes eu tenho tanta vontade de gritar isso, que ele é meu pai. Que o Senhor restaure dentro de você, cara, a honra que é ser filho de Deus. Porque você não merece. Sabe, eu olho pra Jesus e eu falo, Senhor, eu não mereço nada disso. O
Senhor planejou dias da minha vida em que eu posso estar na sua presença. O Senhor me convenceu a não acabar comigo mesma, porque o Senhor tinha esses dias para mim. Dias para me mostrar que o Senhor é bom, para que as outras pessoas possam olhar para mim e ver, cara, o Senhor é bom. Porque não era para eu estar aqui. E Ele, sem eu merecer, Ele escreveu dias em que eu posso estar na casa dEle. Dizem que eu posso estar na presença dEle, você pode estar na presença dEle e contemplar a bondade dEle e chamar Ele de Pai. Cara, volte a amar Jesus como uma criança. Sabe, é mente de rei e coração de menino. Um coração zeloso. Você já viu uma criança ciumenta? Você já viu uma criança ciumenta? Ela protege o pai. Quem chegar perto dele, sai daqui. Sai daqui. Sai, cachorro. A criança protege. Jeremias 3:22. Meus filhos rebeldes, diz o Senhor, voltem para mim e eu curarei a rebeldia de seu coração. Sim, nós voltaremos, o povo responde, pois tu és o Senhor, nosso Deus. Ele é seu pai, mas ele ainda é seu Senhor, e o que ele diz precisa ser obedecido. Ele é seu marido, mas ele ainda é seu amigo com quem você pode contar segredos. Quanto tempo você não conta segredos para o Senhor? Você conta para sua mãe, para seu pai, para sua esposa, para seu esposo. Você não conta mais para Deus, só se der errado. Ou quando você está com medo de dar errado, aí você vai lá e fala, Senhor, que dê tudo certo. Quanto tempo tem que você já não chega perto de Jesus e fala, me dá o seu coração. Eu só quero o seu abraço. O abraço de Jesus é suficiente para você. Porque para uma criança, às vezes ela só quer o abraço do pai. Ela só quer o abraço do pai. E para a criança, esperar o pai voltar, o que Jesus disse? Eu não vos deixarei órfãos. O momento da espera, cara, é um momento onde a gente clama para que Ele venha. As nossas prioridades precisam ser o Senhor. A gente precisa se arrepender. Se arrepender da nossa independência. Se arrepender do nosso coração crescido e endurecido pelo conhecimento da vida. Ele ainda é o pai que corre atrás do filho. Ele ainda é o pai que... Ele é o mesmo quando você o conheceu. Você que mudou. Ele ainda é o mesmo. Ai, eu não tenho muito para falar. É sempre sobre isso. É sobre você desejar que chegue o grande dia e você pensa, Senhor... do Senhor falar para você, pode entrar. Eu te conheço. Se esse não for o objetivo da tua vida, o que você está fazendo aqui? Porque quando eu chegar lá, e quando eu acabar com tudo isso, e Ele vier, eu só quero ouvir, pode entrar. Eu te conheço. Eu conheci você. O seu azeite foi o suficiente para passar a noite. O azeite é a intimidade. O nosso azeite está pouco. Ou que se vier a noite começar agora, porque todo mundo adormece na noite. A parábola fala. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. Mateus 25. As imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando. O que Jesus está querendo dizer com isso? Mano, Ele não vai vir rapidão, que nem a gente pensa na hora que começar os bagulho frenéticos aí na terra, não. Vai demorar. Jesus, Ele fala pra galera, Mateus 24. Mas quando o Filho do Homem voltar, será que Ele vai encontrar fé na terra? Vai demorar. A ponto da nossa fé ser espremida. E como o noivo estava demorando, todas, prudentes e imprudentes, ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite, hora de dormir, Ele vem na hora que você está dormindo. Ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas.
E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não. Tu não vai poder pedir para ninguém. Sai, cachorro. Porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo. Tá no tempo de você pedir ao Senhor óleo. Ainda há tempo de pedir óleo. Ainda há tempo de pedir por roupas brancas. Ainda há tempo de pedir por ouro purificado pelo fogo. Ainda há tempo de pedir colírio, porque você já não se vê do jeito que você tá. Ainda há tempo. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. A porta ainda está aberta. Aqui não diz abriu a porta está aberta. Vai fechar alguma hora, mas ela ainda está aberta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: como que tu vai casar com alguém que tu não conhece? O noivo quer casar com alguém que ele conhece. E ele vira para elas e diz: em verdade, lhes digo que não as conheço. A gente precisa conhecer Jesus, cara, como uma criança. A criança, ela não tem reputação, a criança, ela não tá nem aí, se a galera tá reclamando, ela só pede: Pai, me pega no colo, me faz amar o Senhor. Sabe, Jesus, o Senhor pode me dar um ministério, o Senhor pode me dar muita coisa, mas se isso me tirar do Senhor, eu não quero. Eu posso ser conhecido pelos homens, eu posso fazer todas as boas obras que a tua palavra me diz, mas se o Senhor não me conhece, é em vão. É em vão. E é isso que o Senhor ministrou em mim. Eu quero te convidar a pedir isso nessa noite. A pedir para o Senhor te levar no início. Num lugar que tu não sabia nada. Num lugar onde todo mundo sabe mais do que você. E você só fica ouvindo desesperado porque você não está entendendo o que aquela galera está falando. Mas você ama Jesus. Se você quiser ficar em pé, se você quiser ajoelhar, cara, fica à vontade. Você não tem reputação mais se você quer Jesus. Sabe, de que vale a tua reputação? De que vale a tua maquiagem se no grande dia a única coisa que você vai fazer é se render a Ele, é ficar com Ele? Senhor Jesus, eu te peço, restaure em nós o zelo pela tua presença. Senhor Jesus, faz o nosso coração queimar como no início, Pai, porque a gente aprendeu a funcionar. Nos leva no início, Senhor, porque não vale a pena caminhar funcionando. O Senhor é bom, Pai, e os nossos olhos sempre se desviam. Que sua misericórdia seja para conosco, dá-nos colírio, vestes brancas, Senhor, para que quando o Senhor voltar, nós possamos ouvir o Senhor dizer: pode entrar, eu conheço você. Eu conheço você. Conheça-nos, Jesus, ensina-nos a te amar, porque tua palavra nos diz que o Senhor conhece aqueles que o amam. Conheça-nos, Senhor. Não deixe a gente aprender a fazer, a gente não quer, Pai. A gente não precisa de um culto que funcione, Pai. A gente precisa do Senhor. A gente não quer, Jesus, que o nosso ministério seja mais importante do que a tua presença. A gente não quer ser levado em altos lugares, se os altos lugares forem nos tirar do secreto. Porque foi no secreto que a gente te conheceu, Pai. Foi no secreto que a gente teve a revelação de quem o Senhor é. Foi no secreto que a gente ouviu que a gente é filho. Foi no secreto que a gente ouviu a sua palavra. Foi no secreto que o Senhor se revelou a nós e disse o que precisávamos mudar, Pai. Leva-nos no início, Jesus. Perdoa-nos, Senhor. Eu só quero Faz-nos ser simples de novo, Jesus. pega no colo, Jesus. Faz-nos ser simples de novo, Pai. Faz-nos ser simples de novo. Os nossos cultos estão com tanta coisa que não precisa. Eu só quero As nossas igrejas estão com tantos púlpitos ao invés de altares,
nós, Senhor. Eu só quero um abraço. Leva-nos de novo, Jesus, a nos render ao Senhor, ainda que isso não seja bonito visto de fora. Eu só quero Ainda que a nossa reputação perca, Jesus, aquilo que nós construímos no decorrer da nossa vida. Jesus, nos leva no início. Espírito Santo, clame dentro de nós pela presença do nosso Pai, e não só do nosso Senhor. Faz-nos caminhar correndo para Ti como no início, quando não entendíamos nada, Pai. Ensina-nos a Te amar. Dá-nos um amor incorruptível pela Tua presença e zelo pelo Senhor. Porque tudo, Jesus, tudo que nós podemos fazer não substitui o amor pelo Senhor. Tudo que podemos fazer pelo Senhor, Jesus, não substitui. Leva-nos ao início. Leva-nos ao início, onde a gente se rende sem pensar. Onde a gente Te adora sem pensar. Onde a gente Te ama sem pensar no que vão dizer. Ou no como eu tenho que agir num culto, Pai, porque as liturgias têm feito isso conosco. Senhor Jesus, constrói em nós um coração puro. Dá-nos um espírito reto. Renova em nós, Senhor, o desejo pela Sua presença. Renova em nós a alegria da salvação, Pai, a alegria dos primeiros dias. Nos faz amar como nos primeiros dias, Senhor. Nos faz amar como nos primeiros dias, Jesus. Se você sente a necessidade de vir aqui e se expor para o Senhor, se você sente a necessidade de se render a Ele aqui na frente, faça isso. Talvez você esteja reclamando que são 9h40, o culto ainda não acabou. Meu amigo, tu vai viver eternamente naquilo que tu decidia enquanto são 9h40. A tua decisão às 9h40, numa noite de quinta, define a tua eternidade. Decida Jesus. Se você ainda não o tem, decida Jesus. Decida Jesus. Se você precisa se humilhar como uma criança, se joga, velho. Se joga. Faz o que você acha que precisa fazer nesse momento, mas não resiste o Espírito de Deus. Não deixa que os nossos cultos sejam rituais, onde você precisa se comportar de uma maneira específica, porque não é assim. Isso não conta. Não conta pro Senhor. Não conta se você só tá funcionando. Não faça isso, se não é o que o Espírito tá gritando no teu coração. Senhor Jesus, nós Te pedimos, nos pega no colo. Só quero teu abraço. Me pega no colo, Jesus. Eu só quero um abraço. Me pega no colo, Jesus. Eu só quero teu abraço. Faz meu coração queimar. Faz meu coração queimar. Como aquela vez em que eu me dei conta que você... Senhor Jesus, lembra-nos quando o Senhor caminhava com a gente no início. Que a Sua palavra queime em nosso coração de novo, Pai. Meu coração queimava. Me deixe ouvir a Sua voz de novo. Pra queimar o meu coração. Me faz lembrar daqueles dias, dias de promessas. Me faz lembrar, Senhor, dos primeiros dias. Às vezes o Senhor ainda precisa entrar no templo e jogar no chão os comerciantes. O comerciante que habita em nós e que quer que tudo funcione da nossa maneira. Ao teu coração. Às vezes ele ainda precisa vir com um chicote para que a casa dele volte a ser casa de oração. Ao teu coração de novo. Como quando eu era criança. Me dá o teu coração de novo. Como quando Você consegue pedir isso pro Senhor? criança. Me dá o teu coração de novo. como
só quero